Eles costumavam rir do entregador, fazendo piadas sempre que podiam, até o dia em que ele se tornou o chefe deles e lhes entregou as cartas de demissão. Alex Oliveira estava fazendo entregas no centro de São Paulo há quase 10 anos. Ele conhecia todos os becos, todas as entradas de serviço e todos os recepcionistas que mal o reconheciam ao entregar um pacote. O trabalho não era glamuroso, mas cobria suas despesas, e ele se orgulhava de fazê-lo da melhor forma. A maioria das pessoas o via apenas como mais um trabalhador de uniforme, alguém que se misturava ao cenário, alguém que não contava. Na agência Araújo Cia, uma agência de marketing moderna e sofisticada com pisos de mármore e janelas do chão ao teto, essa mentalidade era particularmente forte. Na primeira vez que Alex atravessou aquelas portas de vidro, não esperava nada mais do que uma simples entrega. Mas rapidamente percebeu como os funcionários olhavam para ele, como se ele fosse invisível ou, pior, alguém a ser desprezado. A recepcionista mal levantou o olhar enquanto assinava o pacote, imediatamente passando para algo que ela considerava mais importante. Isso era aceitável. Ele estava acostumado, mas com o tempo começou a notar mais. Os sussurros, os sorrisos sarcásticos, a maneira como alguns funcionários riam quando ele passava. No começo disse a si mesmo que era nada, apenas sua imaginação, até que se tornou claro que não era. Uma tarde, enquanto deixava uma entrega no balcão, a voz de alguém cortou o bate-papo do escritório. Você pode acreditar se o entregador fosse nosso chefe. Risadas se seguiram. Alex não se virou, mas sentiu o calor subir em seu peito. Ele reconheceu a voz, Jordano Silva, um dos gerentes de contas sêniores, sempre vestido com ternos sob medida, sempre fazendo piadas alto, o suficiente para que os outros ouvissem. Outra voz se juntou, desta vez a de uma mulher. Por favor, ele provavelmente só sabe levantar caixas, não dirigir reuniões. Mais risadas. Alex manteve o rosto neutro, entregando o tablet à recepcionista para assinar. Ela devolveu sem uma palavra. Ele já havia enfrentado coisas piores. Passou anos aprendendo a ignorar esse tipo de tratamento. Mas algo sobre aquele momento o marcou. Não eram apenas as palavras. Era a certeza por trás delas. A crença de que alguém como ele nunca poderia estar no comando. Ao caminhar em direção à saída, passou por fileiras de escritórios com paredes de vidro, onde funcionários sentavam-se em mesas elegantes, bebendo café caro e fingindo trabalhar. Alguns olharam para ele com indiferença. Outros mal o notaram. Apenas mais um entregador. Apenas mais um homem passando. Mas quando chegou à porta, ele pegou um vislumbre do seu reflexo no vidro. Seu uniforme, seu scanner de entrega preso ao cinto, suas mãos ásperas de anos levantando caixas. Eles o viam como nada mais do que aquele uniforme. E pela primeira vez em muito tempo, isso o incomodou. Do lado de fora, o sol de São Paulo estava ofuscante. Ele entrou na sua van e sentou-se por um momento, segurando o volante. Ele não estava bravo. A raiva era temporária. Essa sensação era mais profunda, mais afiada. Eles achavam que o conheciam, não tinham ideia, mas em breve eles saberiam. Alex não era do tipo que se prendia às coisas. Ele havia enfrentado seu quinhão de desrespeito ao longo dos anos. Pessoas olhando para baixo, presumindo que ele era sem educação, agindo como se fosse invisível. Não era novidade, não era surpreendente, mas algo sobre aquele momento na Araújo Cia ficou com ele. Naquela noite, depois de completar sua última entrega, ele estacionou sua van do lado de fora de seu pequeno apartamento em São Bernardo do Campo. O lugar não era grande. Um quarto, um carpete velho, uma cozinha com armários que já tiveram dias melhores, mas era seu. Ele ficou sentado no escuro por um tempo, segurando o volante, olhando para o brilho de um poste de luz do lado de fora da janela.
Ele havia passado anos se convencendo de que não importava o que as pessoas pensassem dele, contanto que trabalhasse duro e ganhasse a vida honestamente. Mas naquela noite, essa lógica não fazia sentido. As risadas na Araújo Encia não eram apenas ignorância, eram certeza. Aquelas pessoas realmente acreditavam que eram superiores, que alguém como ele nunca poderia ocupar uma posição de poder. Ele precisava conversar com alguém. Alex pegou o telefone e ligou para a única pessoa que realmente o entendia, seu irmão mais velho, Marcos. Marcos atendeu após 2 toques. "E aí, você está bem?" Alex perguntou. "Estou tranquilo, e você?" Alex hesitou. "Tive um dia daqueles." Marcos riu. "Deixa eu adivinhar, uns ricos fizeram você se sentir fora do lugar." Alex exalou, esfregando a testa. "Algo assim." Bem, isso não é novidade." "Não é," Alex admitiu, "mas hoje pareceu diferente." Marcos não apressou Alex a explicar. Ele nunca fez isso. Ele apenas esperou. Eles riram. Alex finalmente disse, como se realmente rissessem da ideia de eu ser algo mais do que um entregador. Marcos ficou em silêncio por um momento. "E isso te incomodou?" "Incomodou." Outra pausa. Então Marcos disse algo que Alex não estava esperando. "Bom." Alex franziu a testa. "Bom?" "Sim. Significa que você finalmente está cansado disso." Alex reclinou-se, olhando para o painel do carro. "O que eu deveria fazer? Pedir demissão porque alguns idiotas não me respeitam?" "Não, mas você é mais esperto que isso, mais esperto que eles também." Alex deixou essas palavras penetrarem. Ele sempre foi bom com números, estratégia. Quando tinha 16 anos, transformou algumas centenas de reais em alguns milhares comprando e vendendo tênis. Mais tarde, começou a investir. Ações, pequenos negócios, até negócios de imóveis. Ele entendia o jogo melhor que a maioria, mas nunca tinha se arriscado. A voz de Marcos o puxou de volta aos seus pensamentos. "Lembra o que papai costumava dizer? Quando as pessoas só te veem de uma forma, você tem 2 escolhas: provar que estão certas ou provar que estão erradas." Alex exalou. Eu lembro." "E então, o que você vai fazer?" Alex não respondeu de imediato. Ele estava pensando sobre a Araújo Encia, os ternos caros, os sorrisos arrogantes, a forma como riram da ideia de que ele fosse algo mais do que um cara que entregava seus pacotes. Eles o viam como pequeno, e talvez até agora ele estivesse pensando pequeno. Ele olhou para o volante gasto sob suas mãos, depois para o painel onde um monte de faturas de entrega estava empilhado. Isso não era tudo o que ele era. Ele sabia disso. Mas eles não sabiam. E isso precisava mudar, porque provar que estavam errados não ia acontecer da noite para o dia, mas ia acontecer. Alex não era apenas um entregador, não realmente. Essa era a parte de si mesmo que ele permitia que as pessoas vissem, a parte que presumiram que era tudo o que havia nele. Mas por trás do uniforme, por trás das entregas rotineiras e das botas de trabalho desgastadas, havia outro lado dele, um que muito poucas pessoas conheciam. Enquanto eles passavam os dias criando campanhas de marketing e analisando números de clientes, Alex estava fazendo suas próprias contas. Ele sempre teve um talento para negócios. Mesmo quando criança, encontrava maneiras de ganhar dinheiro, enquanto outras crianças gastavam suas mesadas em brinquedos. Ele havia estado comprando e vendendo tênis, edições limitadas, lançamentos, difíceis de encontrar. Ele sabia exatamente quando e onde comprá-los e, mais importante, quem estaria disposto a pagar o dobro, às vezes o triplo, por um par. Quando chegou aos 20 anos, passou para carros, comprando e vendendo veículos usados, aprendendo a negociar, como identificar uma boa oferta antes que mais alguém percebesse. Ele investia em ações, começou a colocar dinheiro em pequenos negócios,
Nunca se gabou disso, nunca falou sobre isso, mas observou, aprendeu, construiu. E ao longo do ano passado, algo ainda maior estava se formando. O Alex estava sentando em uma proposta de negócio, uma que chamou a atenção de investidores sérios, pessoas que não estavam interessadas de onde ele veio ou o que fazia para viver, mas no que ele sabia. Eles viam seu potencial, notaram como ele analisava negócios, identificando seus pontos fracos, entendendo seu valor antes que qualquer outra pessoa o fizesse. E agora eles estavam prontos para apoiá-lo. Ele vinha se reunindo com eles nas noites após longos turnos, noites gastas em chamadas pelo Zoom, analisando declarações financeiras, refinando sua estratégia. Ele já ajudou a reverter 2 negócios em dificuldades, silenciosamente, de forma eficiente. Ninguém na Araújo Oncia jamais suspeitaria, mas eles estavam prestes a descobrir. Uma noite, ele se sentou em uma mesa em um lounge privativo em um hotel no centro da cidade, frente a seu investidor principal, Alex Mendes. O lugar era elegante, cadeiras de couro, iluminação suave, o leve zumbido de negócios sendo feitos em meio ao uísque caro. Mendes era um empresário afiado, sem rodeios, que construíra sua fortuna em imóveis comerciais. Ele não perdia tempo com pessoas que não eram sérias. Então, me conte novamente, Mendes disse, tomando um gole. De seu expresso, por que a Araújo Oncia? Alex inclinou-se para frente. Porque eles estão em apuros e nem mesmo percebem quão grave é a situação. Mendes levantou uma sobrancelha. Explique. Alex puxou uma pasta de seu malote, abrindo-a sobre a mesa entre eles. Eles vêm perdendo clientes no último ano, má liderança, estratégias ultrapassadas, gastando dinheiro nas áreas erradas. Eles parecem bem-sucedidos por fora, mas suas dívidas estão sufocando-os. Ele apontou para os documentos. Eu dou 6 meses antes que eles reduzam o tamanho ou vendam. Mendes analisou os números folheando as páginas. Você tem certeza disso? Alex acenou. Estou observando-os há um tempo. As maiores contas estão se afastando, a retenção de clientes está caindo. Eles estão dependendo da reputação, não dos resultados, e isso vai acabar pegando eles de surpresa. Mendes sorriu. E você quer ser o que vai comprá-los? Alex não hesitou. Não quero apenas comprá-los, quero reverter a situação, reestruturar, cortar o peso morto, trazer novos talentos, fazê-los lucrar novamente. Mendes se recostou, batendo os dedos na mesa. É um movimento ousado. É um movimento inteligente, Alex corrigiu. Mendes riu. Você tem confiança. Vou te dar isso. Ele tomou mais um gole de seu expresso, depois retirou um cheque do bolso do paletó e o deslizou sobre a mesa. Alex olhou para ele. O valor era exatamente o que ele precisava para dar o primeiro passo. Você tem meu apoio, Mendes disse. Não me faça me arrepender. Alex pegou o cheque, sentindo o peso do momento. Era isso. As pessoas que o zombaram não tinham ideia de que estavam rindo de seu futuro chefe, e logo teriam que descobrir da forma mais difícil. Alex sabia que a paciência era essencial. Comprar uma empresa não era como comprar um carro ou negociar uma ação. Exigia estratégia, tempo preciso e saber exatamente quando agir. Ele passou meses estudando as finanças da Araújo Oncia, aprendendo suas fraquezas, rastreando cada erro. A empresa não estava apenas lutando, estava afundando. Na superfície, ainda tinham um escritório elegante, a marca polida, a ilusão de sucesso, mas por baixo era um caos. Seus maiores clientes estavam reduzindo, suas despesas estavam fora de controle, e sua liderança não tinha ideia de como consertar isso. Alex não foi o único a notar. Rumores começaram a circular em círculos da indústria. Rumores sobre demissões potenciais, conversas sobre reestruturação. Alguns funcionários perceberam, outros estavam em negação, convencidos de que sua empresa era intocável. Mas Alex sabia a verdade. Com Mendes e os outros investidores o apoiando,
começou a agir discretamente, de forma estratégica. O primeiro passo foi garantir as ações. A Araújo Encia não era uma empresa de capital aberto, mas tinha múltiplos acionistas, ex-executivos, investidores privados, indivíduos que haviam colocado dinheiro anos atrás e agora estavam desesperados para sair antes que tudo colapsasse. Alex os abordou um por um, fazendo ofertas que não poderiam recusar. No começo, alguns estavam céticos. Um entregador comprando uma grande agência de marketing, mas dinheiro falava e Alex tinha a vantagem. Um a um, eles assinaram suas ações. Levou semanas, reuniões noturnas, negociações cuidadosas, mas quando a papelada foi finalizada, Alex tinha a maioria das ações. Ele era o proprietário da Araújo Encia. O último passo era oficializar tudo. O atual CEO, Ricardo Lima, era um homem que havia construído sua carreira em velhas fortunas e boas conexões. Ele não era particularmente inteligente, apenas teve sorte, e a sorte finalmente havia se esgotado. Alex agendou uma reunião, sem aviso, sem pretensão. Apenas um e-mail direto para a assistente de Lima. Assunto: discussão imediata necessária. A assistente, uma mulher chamada Sofia, que trabalhava na Araújo Encia há mais de 20 anos, piscou em confusão ao ver o nome de Alex no campo do remetente. Ela o havia visto entregar pacotes dezenas de vezes. Por que ele estava enviando um e-mail diretamente ao CEO? Ela bateu na porta do escritório de Lima, entrando cuidadosamente. Senhor, acabei de receber um e-mail urgente do Alex Oliveira. Lima não levantou o olhar. Quem? O entregador? Sofia disse hesitante. Os dedos de Lima pararam sobre o teclado. Ele soltou uma risada seca, balançando a cabeça. Você quer dizer o cara do saguão? O que ele poderia querer? Ele está solicitando uma reunião imediata. Lima se recostou na cadeira, esfregando a têmpora. Ele já estava de mau humor. Os relatórios de lucros estavam sombrios e seu maior cliente acabara de cancelar o contrato. A última coisa que ele tinha tempo para isso era bobagem. Certo, traga-o, Lima murmurou, acenando com a mão de forma displicente. Vamos acabar com essa piada. Quando Alex entrou no escritório da Araújo Encia, naquela manhã, a energia no prédio já havia mudado. Havia murmúrios, olhares trocados nos corredores. A recepcionista, a mesma que mal o reconhecera por anos, de repente se endireitou ao vê-lo entrar. Lima estava esperando em seu escritório, claramente irritado. Ele nem se levantou quando Alex entrou. Sobre o que é isso? Lima perguntou, mal levantando o olhar do computador. Alex sentou-se à sua frente, colocando um envelope grosso na mesa. É sobre o fato de que, a partir de hoje, eu sou o novo proprietário majoritário da Araújo Encia. Lima finalmente o olhou. Ele franziu a testa, depois soltou uma risada, curta e desdenhosa. Você? Isso é impossível. Alex não piscou. Verifique a papelada. Lima hesitou, então pegou o envelope, puxando os documentos. Ao folheá-los, seu rosto perdeu a cor. Ele olhou para cima novamente, desta vez com algo diferente em sua expressão, pânico. Isso é uma piada, murmurou. Quem você pensa que é? Alex se recostou na cadeira calmo. Acho que sou seu novo chefe. Lima bateu os papéis na mesa. Essa empresa não está à venda. Estava, Alex disse suavemente. Você apenas não sabia. A boca de Lima se abriu, depois se fechou. Ele olhou novamente para os números, como se tentasse encontrar um erro, mas não havia erro. A realidade o atingiu como um tijolo. Ele não era mais o CEO. Alex se levantou. Vou te dar até o final do dia para desocupar seu escritório. Lima o encarou sem palavras. Alex se virou em direção à porta, mas antes de sair, olhou por cima do ombro. E Ricardo? Deixou um pequeno sorriso cruzar seus lábios.
Não se preocupe. Tenho certeza de que há um emprego de entrega esperando por você em algum lugar. O rosto de Lima ficou vermelho. A mandíbula se apertou, mas ele não disse nada. O escritório nunca mais seria o mesmo, e pela primeira vez em anos, Alex Oliveira não estava apenas passando, ele estava no comando. Alex entendia que assumir a Araújo em si era uma coisa, garantir que todos compreendessem o que isso significava era outra. Ao sair do escritório de Lima, os sussurros no prédio ficaram mais altos. Os funcionários lançavam olhares uns para os outros, murmurando em vozes baixas, a confusão clara em seus rostos. Eles o haviam visto antes centenas de vezes, mas nunca assim. Sem uniforme, sem scanner preso ao cinto, apenas confiança em seu andar e propriedade em sua presença. Alguns reconheceram a pasta que ele carregava para o escritório do CEO. E, quando a porta de Lima se fechou atrás dele, algumas pessoas se levantaram de suas mesas, tentando juntar as peças do que acabara de acontecer. Alex ignorou os olhares. Ele tinha algo mais urgente a fazer. Ele se virou para Sofia, a antiga assistente de Lima. Ela o observava cuidadosamente, sua expressão inexpressiva. Eu preciso de toda a empresa na sala de conferência principal, Alex disse. Em 10 minutos. Sofia hesitou. Ela trabalhava para Lima há anos, mas também havia visto de perto as rachaduras se formando na empresa. Ela olhou para a porta fechada do escritório, depois de volta para Alex. Vou enviar o e-mail agora, disse ela. Minutos depois, os funcionários da Araújo Oncia se aglomeraram na elegante sala de conferências com paredes de vidro, murmurando entre si. Jordano Silva, o mesmo executivo sênior que havia zombado da ideia de Alex estar no comando, inclinou-se para seu colega e desdenhou. O que é isso? Jordano murmurou. Uma reunião de segurança? Seu amigo sorriu. Talvez eles estejam demitindo a equipe de limpeza. A piada desapareceu quando Alex se posicionou na frente da sala. Ninguém se sentou, ninguém falou. O silêncio se estendeu enquanto ele olhava ao redor, encontrando os olhares deles. Alguns pareciam confusos, outros impacientes, e alguns, como Jordano, ainda usavam expressões divertidas. Alex finalmente falou. Tenho certeza de que vocês estão se perguntando por que chamei esta reunião. Algumas pessoas trocaram olhares, mudando de posição. A partir de hoje, Alex continuou, eu sou o novo proprietário majoritário da Araújo Encia. Uma onda de silêncio surpreso se espalhou pela sala. Alguém deixou escapar uma risadinha incrédula, como se estivesse esperando uma piada. Ela nunca veio. Jordano cruzou os braços, sorrindo. Você está brincando. Alex direcionou seu olhar para ele, sua expressão inalterada. Eu pareço estar brincando? Um sorriso de Jordano hesitou. O Lex colocou uma pilha grossa de documentos na mesa de conferência. Os financeiros, os contratos, cada acordo assinado que tornava isso possível. Ele gesticulou para os papéis. Se alguém tiver dúvidas, fique à vontade para dar uma olhada. Ninguém se moveu. O peso da realidade se instalou na sala. Não era uma brincadeira, não era um erro. Alex Oliveira, o homem que eles ignoraram, o homem que eles riram, agora era o chefe deles. Pela primeira vez desde que entrou naquele prédio, Alex permitiu-se uma breve pausa. Ele deixou que eles absorvessem o momento, deixasse que processassem. Isso, então, falou novamente. Eu trabalhei neste prédio por anos. A maioria de vocês nunca me notou. Alguns de vocês notaram e se certificarão de que eu soubesse exatamente o que pensavam de mim. Seu olhar piscou brevemente em direção a Jordano. Eu me lembro de cada piada, cada insulto, cada vez que alguém presumiu que eu não pertencia aqui. Jordano se mexeu desconfortavelmente, mas não disse nada. Mas eu também me lembro de outra coisa, Alex continuou. Eu me lembro de ver esta empresa cometer erro após erro.
Eu me lembro de ver potencial desperdiçado porque a liderança se recusava a se adaptar. E eu lembro de pensar que se tivesse a chance, faria as coisas de forma diferente. Ele deu um passo à frente, seu tom inabalável. Essa chance é agora. Uma energia nervosa preencheu a sala. Pessoas que estavam de braços cruzados lentamente os desdobraram. Outras que estavam encostadas na parede se endireitaram. Alex olhou ao redor da sala. Então, deixou suas próximas palavras aterrissarem com precisão. As coisas estão prestes a mudar. Alguns de vocês não vão gostar. Alguns de vocês não estarão aqui para isso. Silêncio. Alex deu a eles um momento para absorver isso antes de continuar. Mas, para aqueles dispostos a trabalhar, dispostos a fazer parte de algo mais forte, algo melhor, vocês terão um lugar aqui. Ele deixou seus olhos varrerem a sala uma última vez. Esta não é a mesma empresa que era ontem, e definitivamente não é a mesma empresa que era quando entrei aqui como entregador. Outra pausa. Então, com uma autoridade calma, que não deixava espaço para dúvidas, ele terminou. Se você não gosta disso, a porta está ali. O peso de suas palavras recaiu sobre a sala como um veredicto final. E pela primeira vez, as pessoas naquele escritório perceberam que Alex Oliveira não estava apenas passando. Ele estava ali para ficar. Quando Alex deixou a sala de conferências, a energia no escritório havia mudado completamente. Alguns funcionários sentaram-se em suas mesas em silêncio atônito. Outros sussurravam em vozes suaves, lançando olhares para o homem que haviam ignorado por anos. Alguns pareciam apreensivos, outros curiosos, e alguns, apenas alguns, pareciam inspirados. Alex não deixou nada disso afetá-lo. Ele havia feito o que precisava ser feito. Agora, o verdadeiro trabalho começava. Ao entrar no que agora era seu escritório, anteriormente de Lima, ele soltou uma respiração lenta. O espaço era maior do que esperava. Móveis de couro, estantes cheias de livros de negócios não lidos, uma enorme mesa de carvalho que provavelmente custou mais do que seu primeiro carro. Ele caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para a cidade. Este momento deveria parecer diferente. Ele passou meses, anos até, lutando por isso, combatendo cada suposição, cada desprezo, cada vez que alguém o subestimou. Ele tinha conseguido. Ele havia provado que estavam errados. E ainda assim, ali parado, olhando para o horizonte, ele percebeu uma coisa. Isso não era sobre vingança. Nunca foi sobre isso. Se fosse, a satisfação teria se dissipado agora. Ele teria sentido a adrenalina de provar que estavam errados, de assistir a Jordano sair furioso, de ver as expressões em seus rostos quando percebessem que o homem que zombaram agora possuía tudo o que eles representavam. Mas aquele sentimento não era o que o motivava. Ele fez isso porque sabia que poderia construir algo melhor. Não apenas para si mesmo, mas para as pessoas naquele escritório que foram ignoradas, desprezadas, subestimadas, assim como ele havia sido. Havia pessoas naquele prédio que tinham talento, pessoas que tinham ideias, pessoas que, sob a liderança certa, poderiam transformar esta empresa em algo grandioso. E havia pessoas que não pertenciam mais ali. Ele passou anos aprendendo que o respeito não é dado, é tomado, conquistado, construído com ações, não palavras. Um leve toque na porta o puxou de seus pensamentos. Sofia, a antiga assistente de Lima, entrou hesitante. "Está tudo bem?" ela perguntou. Alex se virou da janela, acenando com a cabeça. "Só me acostumando com a vista." Ela deu um pequeno sorriso. "Imagino que pareça muito diferente deste lado." Ele a observou por um momento. Ela não era como os outros. Ela havia estado nesta empresa tempo suficiente para ver sua ascensão, seus erros e seu lento declínio. "Eu tenho uma pergunta para você," ele disse. Ela levantou uma sobrancelha. "Certo."
Por que você ainda está aqui? Sofia cruzou os braços, pensando, porque eu amo o que este lugar costumava ser e acho que sob a liderança certa poderia voltar a ser isso novamente. Alex acenou lentamente. Sofia hesitou. Sejamos honestos, eu não esperava isso. Já vi muitos CEOs chegarem e saírem, mas nunca pensei que veria esta empresa acabar em suas mãos. Alex riu. Nem eles. Ela exalou, balançando a cabeça, com um pequeno sorriso. Lima se foi, Giordano saiu. Há muita incerteza agora. Sempre há quando mudanças acontecem, ela disse. Ela o observou por um momento, então acenou com a cabeça. Bem, pelo que vale, acho que este lugar poderia usar algumas mudanças. Alex sorriu. Então, vamos trabalhar. Quando ela saiu, ele se virou novamente para a janela. A mudança estava a caminho, não apenas para a Araújo Ancia, não apenas para os funcionários que ainda tentavam entender o que havia acontecido, mas para ele. Porque pela primeira vez em sua vida, ele não estava apenas provando a si mesmo. Ele estava liderando, e isso era apenas o começo. A lição era clara. Nunca subestime alguém apenas por onde começa, porque um dia eles podem ser aqueles que assinam seu cheque.